Tem os melhores momentos de Corinthians contra a equipe do Bahia, Bahia e Corinthians, Bahia bicampeão brasileiro, Bahia nossa, o Bahia daquele centroavante, da Bahia de Feira, não, Beijoca. Você jogou com o Beijoca? Joguei. Uma vez eu era fãzaço do Beijoca. Eu tava jogando lá, né, e ele tomou ele tava machucado, ele era o joelho forte, estourado, fortão, grandão, gordo. Eu tenho duas passagens interessantes com ele. Aí... eu fui pegar ele no colo para colocar fora do campo, não conseguia, era muito pesado, cara. Ele fazia gol, hein? Fazia gol, era um tanque. Um tanque, Beijoca. Pelo amor de Deus. Beijoca. Em relação ao Corinthians vencer o Bahia, que o Bahia também perdeu pro Cuiabá, de 2-1, e perde 6 pontos dentro de casa. O Corinthians ganhando um jogo fora de casa. É o segundo jogo do Corinthians ganha, Leão. Esse jogo é difícil, hein? Isso que eu queria te perguntar. Esse jogo dá uma moral a mais ainda pro Ramon Dias, na chegada dele, saindo da zona do rebaixamento. O que você, pela sua experiência... Eu acho que esse jogo aí deve ser um marco muito bom pro Corinthians. Não só pela chegada do novo treinador, mas principalmente para os atletas do Corinthians saberem que eles podem vencer, desde que queiram vencer e jogar coletivamente. E o Bahia está muito bem com o Rogério, certo? E dificilmente perde lá dentro. Então esse resultado pode despertar um interesse maior e um retorno maior de futuras vitórias para o Corinthians. Apareceu ali na tela. Quando o Edu aparece, ele traz alguma coisa para o nosso debate. Eduardo Afonso, prioridade. O pós-jogo de Bahia e Corinthians. Boa noite para você, Edu. Tudo bem, Mota? Como é que você está? Boa noite a todos os comentaristas, Fábio Luciano, Mauro Naves, o PAC, Fã de Esportes. Aqui é a sala de entrevistas da Casa de Apostas, Arena Fonte Nova, a do visitante, onde daqui a pouquinho aqui está tudo sendo preparado. O Ramon Dias e o seu filho Emiliano Dias, é uma entrevista conjunta. Vem falar desta primeira vitória do Corinthians fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Corinthians havia vencido o Fluminense, o Vitória e também o Criciúma, todas na Arena Neoquímica. E agora sai de casa, consegue essa vitória, sai da zona de rebaixamento, pula para a 14ª colocação, perde o Gustavo Henrique com o 3º cartão amarelo para o próximo jogo, que é contra o Grêmio. E contra o Grêmio há uma chance enorme do Corinthians engatar 3 vitórias na temporada. Isso só aconteceu uma vez. Foi exatamente numa vitória contra o Argentino Júnior 4-0 pela Sul-Americana, depois uma vitória contra o América de Natal na Copa do Brasil 2-1 e na sequência a vitória contra o Racing 3-0. Entre 14 e 28 de maio, só esta sequência de 3 vitórias que agora o Corinthians tem ótima chance de fazer e não só se distanciar, jogar um rival mais um pouco para baixo no jogo que acontece na próxima quinta-feira na Arena Neoquímica. Aliás, semana difícil, Grêmio e Atlético Mineiro, os dois adversários do Corinthians. É o seguinte, o Corinthians vai ter zona mista hoje, vamos aguardar, jogadores do Corinthians vão falar. A festa após o jogo, a comemoração foi muito grande, com boa parte da torcida do Corinthians que esteve aqui na Arena Fonte Nova. O corintiano lotou o seu espaço, o torcedor do Tricolor lotou o estádio, 48.346 torcedores, pessoas acompanharam esse jogo. Claro, de um lado, um torcedor do Tricolor de Aço saiu insatisfeito, vaiando a equipe. Segunda derrota em casa seguida do Bahia, que vinha com uma invencibilidade gigante aqui na Arena. Perdeu do Cuiabá e agora perde para o Corinthians. Se desgarra um pouco ali do G4 e pode até sair do G6 no complemento da rodada. Além disso, o Bahia, por jogo contra o Atlético Goianiense, perdeu todo mundo. Perdeu o Canu, perdeu o Vitor Cuesta, a dupla de zaga titular, já não tem o Gabriel Xavier que está machucado e perdeu ainda o Biel, que tomou um cartão amarelo no banco de reservas. Não vai ter zagueiro. O Rezende, que nem é zagueiro, terminou como zagueiro, porque faltavam opções ao Rogério Ceni para montar a zaga no final da partida. O Bahia só assustou, só incomodou mesmo nos acréscimos, né? O jogo ficou uma loucura. 2 bolas na trave, uma confusão na área, uma defesaça do Hugo Souza foi um dos destaques do Corinthians. Enfim, só nessa hora que o torcedor do Bahia, do Tricolor, vibrou mesmo, mas o gol não saiu. Vamos tirar muitas dúvidas do torcedor corintiano em relação a reforços, a tudo aquilo que vem acontecendo, mas a vitória veio. E olha, Felipe Mota, é bom vencer, mas quando você vence 2 times do mesmo estado, na mesma partida e na mesma rodada, é até meio inédito. O Corinthians venceu o Bahia e, por tabela, venceu o Vitória, que entrou no lugar dele na zona de rebaixamento, Felipe. O impacto de quem chegou é visível. Por quanto tempo? Não dá para saber. Agora, eu acho, sabe, Felipe, que é o seguinte... assim, o time não estava acostumado a ganhar fora de casa. Eu acho que isso psicologicamente também pesou, porque no primeiro tempo,
o Corinthians fez 6 finalizações, o Bahia 3. É isso. No segundo tempo foi 14 pro Bahia e 1 do Corinthians. Porque eu acho que aquelas, pô, gente, não vou deixar, vamos mais segurar, várias situações para sair o contra-ataque. Os meias colocaram os atacantes em várias situações de executar o contra-ataque e finalizar mais. Mas eles desperdiçaram todas as chances de contra-ataque que o meio-campo gerou para o Corinthians. Então, era isso que eu queria trazer, porque não houve nada esse ano, nada no Corinthians, que eu olhasse, mesmo um brilhareco aqui, vai resolver, ele vai... Essa mostra, e concordo com o Zupac, mas acho que no sistema, o Garro, por exemplo, estava um pouco mais sacrificado. É isso que é você entender as peças que você tem para poder extrair o melhor do seu jogador, né? Montar um sistema para que isso flua mais fácil. Porque assim, o Garro, quando ele jogava com 3 homens no meio campo, automaticamente o Garro tinha que fazer muita recomposição defensiva, ele tinha que fechar os espaços, né? O Corinthians vivia uma fase ruim, enfim. Hoje, o Garro já pensou em fazer mais a dele só. Mais a dele, do meio para frente. E também contou com não sorte, né, mas o fato de que o Bahia não é um time de poder de marcação. Os homens de meio campo do Bahia, eles jogam. Caio Alexandre, Jean Lucas, Ribeiro e Cauli jogam. Então, o Garro não foi marcado. Então, o meio-campo do Corinthians facilitou a vida do Garro e o meio-campo do Bahia facilitou a vida... Aí ele jogou livre. O Garro, muitas vezes, a gente percebia que o Romero, né, voltava na marcação por um lado, o Yuri Alberto pelo outro, e o Garro ficava um pouco mais centralizado, mais do meio para frente, como ele tem que jogar. Sabe, a gente olhar para o Garro e entender assim, na hora da recomposição de marcação, outros jogadores vão fazer... Olha isso! Não é mentira, torcedor corintiano. O Corinthians venceu mais uma. Eu acho que o corintiano começou a rodada pensando o seguinte: Deus, sou eu de novo, né? Venho aqui pedir... Porque olhando a escalação do Corinthians, se esperava um time que ia só se defender, né? Tentar arrancar um pontinho do Bahia. E, de repente, o Corinthians começa a gostar do jogo, se movimenta mais, o Alex Santana começa a aparecer mais ali na frente, com o Rian também. Depois a gente vai até destrinchar essa escalação do Corinthians, que foi bem diferente. E vence o Bahia, que tem um dos melhores, a gente estava falando, eu e a Rafa, um dos melhores meio de campos, né, do futebol brasileiro. E ficou inoperante. A gente viu o Bahia tentando bastante no final do jogo, mas no primeiro tempo... O Corinthians anula o meio de campo do Bahia. E, para mim, esse foi o ponto fundamental para o Corinthians conseguir essa vitória importantíssima fora de casa. Né? Ruim para o Bahia, que está perdendo mais uma dentro de casa. E excelente para esse momento que o Corinthians consegue 3 pontos, 6 seguidos, né? Segunda vitória consecutiva, o que é excelente. Consegue jogar o Corinthians 3 posições acima. E principalmente porque conseguiu tirar o melhor do Bahia, que é o meio de campo. Conseguiu, a partir do meio de campo, construir o seu melhor jogo em velocidade. O Corinthians poderia, inclusive, ter feito um resultado melhor ainda. Só que o Yuri Alberto, mais uma vez, ele pecou em algumas vezes em tomada de decisão. Não nessa daí. Essa aí ele foi uma assistência. Assistência, uma belíssima inversão de jogada. Ele olha, levanta a cabeça, tem calma, tem espaço para isso também. O Romero domina, corta e marca esse gol importantíssimo e já caindo, né, o Romero nesse campo que o Eric já falou aqui, mais um campo ruim, ele já caindo. Então, assim, essa decisão foi ótima do Yuri Alberto, mas ele teve outras decisões em que ele pecou e que poderia ainda ter dado um placar elástico para o Corinthians. E o Romero, né, que a gente sempre olha assim um pouquinho, né, ele é um bom jogador, ele não é um grande jogador, e ele continua fazendo gols muito importantes para o Corinthians, desde o ano passado, né. Hoje, mais uma vez, é um gol que vale 3 pontos e esses 3 pontos lá na frente podem ser decisivos para a briga do Corinthians no campeonato, seja ela qual for. Fugir do rebaixamento, conquistar uma vaga numa das Copas, enfim. É vitória que te habilita a pensar em alguma coisa melhor até do que só fugir do rebaixamento, eu acho. Assim, o Corinthians